valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, indo sempre no amor, Existem cidades que parecem esquecidas pelo tempo. Suas ruas de terra guardam poeira e memória. O rio atravessa paisagem em silêncio, como se contasse histórias de gerações que resistiram. Para muitas pessoas, Nova Chavantina é apenas mais um ponto no mapa. Mas aqui, Deus enxergou fundamento. Deus viu além das ruas e das paredes de concreto. Deus enxergou corações moldados e purificados. Deus decidiu escrever uma nova história em Nova Chavantina. Um lugar pequeno aos olhos dos homens, mas precioso aos olhos do Senhor. A gente recebeu a orientação de Deus ao ser designado para o campo de Nova Chavantina, que aqui teríamos essa necessidade de, por meio do ensino, por meio do carinho, por meio do amor, edificar muitas vidas que tinham necessidades de se chegar mais próximo de Deus. E então a gente teria que se esforçar para ensinar, para orientar, para abraçar, para poder atrair essas ovelhas para os braços do nosso Salvador. Rapaz, os primeiros dias foram muito difíceis, muitos desafiadores. A gente precisava se situar, a gente estava numa igreja pujante, vivendo um momento espiritual muito elevado. Então foi muito desafiador a minha chegada aqui, foi muito difícil. Mas Deus, ele foi nos direcionando, para colocar as coisas no seu devido lugar e dando a nós as diretrizes para poder guiar o povo que for a nós entregue dentro dessa cidade. Você está em algo que é novo. O povo é um povo novo para você. Você vai ter que se identificar com aquele povo. Para você poder conhecer o estado das suas ovelhas, qual eram as maiores necessidades deles, Então você tem que realmente você tem que se desdobrar para isso. Realmente hoje o mundo, as pessoas, eles não querem o que é certo, mas o que dá certo. E a única maneira, Samuel, de ter uma igreja saudável é restaurando a mensagem. A pregação genuína do Evangelho. A obra de Deus, ela surge muitos inimigos, Inclusive, um dos maiores inimigos daqui era justamente o estado caótico dos templos onde o povo congregava, Era uma difamação, que havia uma zombaria sobre essa situação, As marcas são profundas, as dores muitas vezes são intensas. A obra de Deus, ela é muito maravilhosa, porém ela deixa sulcos profundos na sua vida, 1 de Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 5 é onde está baseado a nossa introdução dentro da cidade e o trabalho que viríamos fazer aqui. Está escrito assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, assim está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será confundido. A gente veio para edificar nessas duas frentes, tanto edificar a igreja espiritualmente, como também edificar os templos para a boa comunidade do povo de Deus.
Não gostava de crente, não gostava de cristão. A pessoa falava de cristão pra mim e eu não gostava. Eu fui uma pessoa usuário, fui uma pessoa que usei drogas, usei entorpecente, usei cocaína, usei maconha, usei crack. Era uma adrenalina, na hora você tava bebendo cerveja, aquela adrenalina ali, você queria usar coisas para satisfazer mais uma adrenalina. Aí na hora que eu usava o tipo de drogas. Aí com a idade de 22 anos, aí a gente mudou para Mato Grosso. Realmente aqui é onde a gente reside hoje, né? Vender o sítio de lá e comprar o daqui. E aqui nós estamos para poder somar junto com os irmãos. Deus deu um cantinho aqui para nós morar, deu um dinheirinho para nós comprar a terrinha aqui, ficar quieto, né? E aqui nós estamos até hoje. E não tem plano de mudar. O Senhor tinha me preparado há um ano atrás. Eu estava em Cuiabá e o Senhor me colocou na frente de um trabalho para dirigir um trabalho chamado Mãe de Joelhos, Filhos de Pé. No começo eu não entendi o processo, o pastor falou que eu tinha que ficar lá e tinha mulheres mais preparadas do que eu. Eu fiz uma prova com Deus, eu fui no Pedra 90, numa festividade de jovens e falei, Senhor, fala comigo hoje. Se o Senhor falar comigo e confirmar, eu vou ficar na frente desse trabalho, mas se o Senhor não confirmar, eu vou entregar esse trabalho de volta para o pastor. Aí eu pedi licença ao meu pastor que eu queria ir nessa festividade, ele falou, você não pode se afastar da igreja, porque você está na frente do trabalho. Eu falei, só vou hoje, o senhor me deixa eu ir? Ele falou, deixa você ir. Na minha volta, estava eu e a Letícia dentro do Uber, e o Uber, Deus usou o cara do Uber para falar comigo, e falou assim, olha, Deus te quer na frente daquele trabalho. Ele não sabia nada, eu não falei nada para ele, eu vim de lá para cá, pensando que eu ia receber lá dentro da igreja, eu recebi dentro do Uber. A sensação que nós estávamos é viver uma nova expectativa, né? Expectativa de que quando nós chegamos na congregação, tinha 2 casais só e 2 crianças, né? Incluindo tudo 6 pessoas. Mas a esperança de que o Senhor mudaria tudo, né? A gente está aqui trabalhando em Nova Chavantina. A gente veio para auxiliar o nosso pastor presidente. Estamos aqui com um missionário há 6 anos. Né? Nós estamos aqui, vai fazer agora em setembro. A gente vinha já recebendo de Deus algumas profecias, né? Em primavera, a respeito da gente fazer um trabalho para Deus. Não sabia onde, nem que região que era, se era dentro de primavera ou não. Mas já tinha 3 anos que Deus vinha falando com a gente. Até então, antes da gente vir para cá, eu recebi uma última profecia, né? Que o tempo meu estava bem curto ali em primavera, né? Que a gente seria removido daquele lugar. Nunca passou pela minha cabeça de ficar aqui. E nossa vinda para cá, na chegada em Chavantina, houve um trabalhar de Deus, né? Chegando aqui, a gente viu a carência, viu a necessidade do lugar e a necessidade da gente poder estar vindo também ajudar o nosso pastor aqui. Na verdade, é o seguinte, toda pessoa pecadora, ela tem um vazio dentro do coração. E esse vazio, as pessoas do mundo, a gente pecador, vai entrar na bebida, nas drogas, porque a gente pensando que aquele vazio ia preencher aquele vazio, as drogas, a bebida. Só que, na verdade, depois que eu conheci o Evangelho, aquele vazio ali, quem preenche é só o Espírito Santo. Não tem outra coisa para preencher aquele vazio. O Evangelho, ele mudou minha vida. O Lucas passado, projeto falido. E Deus reacendeu esse projeto na minha vida. Que quem faz isso é só o Espírito Santo de Jesus, não tem outro, para mudar a vida. Você talvez pode estar me ouvindo nesse momento, talvez você pode estar na ruína. Você pode estar pensando que sua vida acabou. Mas eu te apresento Jesus que muda a situação, muda a vida. Ele faz o impossível virar possível para ele. Na época que nós chegamos aqui, aí não tinha um ponto de culto por aqui. Era tudo longe. Não tinha como nós ir na cidade, nós não tem até hoje um carro para nós ir, não tem... para ir de bicicleta é muito difícil, é longe, corre um risco da estrada, né? Asfalto é perigoso. E aí a gente ficou de pé e mão piada, assim, meio sem poder ir para a cidade para congregar. Aí nós sentemos e pesquisamos como que nós vamos fazer para nós congregar. Ficou aquela coisa amarrada, difícil para ir lá, nem nós precisando de ir. Mas aí a gente falou primeiro com Deus. Senhor, o que nós vamos fazer? Aí Deus falou, dá um pedaço da sua terra. Olha o tanto de terra que você tem aí, porque você quer esse tanto de terra, né? Então, na hora caiu a ficha. Deus fala com a gente, irmão, viu? Deus fala com a gente. Quando ele falou, caiu minha ficha na hora. Aí eu já sentei do lado dela e expliquei para ela a situação, como que Deus estava falando, para nós poder abrir uma igreja aqui. Aí nós abrimos um ponto de culto nessa área aqui, da minha casa, na minha retaguarda, né?
Aí nessa área aqui, nós congregou aqui, parece que foi 3 anos. 3 anos nós congregou aqui. Enchi essa área cheia de gente aqui que não cabia o povo. Gente de água boa, pessoal lá, minha metade pra cá, e aqui da região. Esse irmão gostou, irmão. Né? Porque tava fraco, não tinha lugar de congregar, né, irmão? Então, Deus abençoou e a coisa deu certinho, encaixou no lugar correto. A congregação em que nós estamos aqui é a congregação do Banco da Terra. Imagine você a 10, 12 quilômetros da cidade, querendo congregar, querendo um lugar onde você possa prestar culto ao Senhor, templo. E nessa comunidade não havia esse templo. E aí veio o desafio de construirmos a igreja aqui do Banco da Terra. Aqui está o templo construído. A gente pegou o modelo ali de Cuiabá, que é o molde que o pastor Sebastião nos deu, o modelo. Ela é uma congregação que é apta para receber, em média, aí de 100 pessoas. Ele é simples, mas é bem edificado, bem construído. E aqui é o lugar onde a gente, no desafio que Deus nos deu, edificamos para receber os nossos irmãos em Cristo Jesus. Teve um desafio porque a gente não tinha no período uma condição financeira para poder a gente começar e concluir. Mas pela fé, a gente começou o templo e fomos trabalhando e fomos conseguindo recursos, pessoas foram nos abençoando, enviando recursos e a gente foi fazendo, né? Esse templo ele gastou em média de 6 a 8 meses para a edificação desse templo. Gastamos aí em média um templo desse para que ele esteja pronto e apto para receber os irmãos. É a média de uns 300 mil para poder realizar esse trabalho. A gente estava ali na rua Cuiabá, onde na primeira igreja a gente começou a trabalhar. E o dinheiro acabou. Acabou o recurso. Eu não tinha mais de onde tirar. O pastor Chaga ainda não tinha como me auxiliar. Ele já me auxiliava com alguma coisa com aluguel, né? Ele já estava me ajudando com a parte do aluguel, mas ainda não era total. E veio aquele dia, veio faltar, né? E bateu o desespero aquele dia. Minha esposa é um pouco mais frágil, né? E ela questionou aquele dia de manhã, falou, ó, o negócio tá feio, o negócio tá... E eu me preocupei aquele dia. Eu saí, desci uma rua que tinha... Minha casa ficava bem afastada um pouco da cidade. E tinha uma ruinha que era bem neutra, assim, dava num cerrado, bem lá embaixo. E eu desci, preocupado e orando a Deus e perguntando para Deus, né? Se Ele realmente tinha me trazido para cá, se eu estava na direção dEle, que Ele me desse uma resposta. E aí eu voltei, já bem mais confortado, o Espírito Santo me confortou e eu voltei. Quando eu cheguei em casa, o pastor Chaga estava lá. Estava sentado na área. E a minha esposa tinha comentado comigo assim, essa hora, lá em Primavera, nós estávamos comendo um pãozinho com uma mortandela, tomando uma coca gelada. E aí eu falei, mas agora aqui é outro tempo, né? E Deus sabe de tudo. Aí nós sentamos ali, começamos a conversar com o pastor Chaga. Chegou um irmão, um conhecido que congregava comigo, um obreiro. Chegou, encostou o carro e falou assim, pastor, daí eu vim trazer pro senhor aqui um lanche, eu vim tomar um lanche com o senhor aqui. Eu falei, entra, rapaz. O nome dele era Márcio. Aí ele desceu com uma coca na mão e uma sacola de pão com mortandela. E ele não sabia de nada. E ele entrou pelo portão, nós sentamos na área, o pastor Chaga ficou olhando, o pastor Chaga lembra disso. E aí nós tomamos eram as 3 horas da tarde, nós tomamos aquele café, aquele lanche ali, tomamos aquela coca, eu olhei pra Sandra, ela baixou a cabeça, ela já entendeu, né? E acabamos de tomar aquela coca, ele falou assim, pastor, vem cá. Me chamou lá no carro. Quando eu cheguei no carro, ele abriu o porta-mala do carro, estava entupetado de compra. Ele falou assim, eu fui no mercado fazer uma compra para mim. E entrando no mercado, Deus falou assim, você não vai fazer uma compra para você. Você vai fazer uma compra para o meu servo. E tudo que você ia pegar para você, você vai pegar para ele. E tudo que ele ia pegar para ele, ele pegou para mim. De tudo em dobro, Samuel. Eu tinha uma mesa na sala, não coube a compra que ele trouxe aquele dia. E eu comi mais de 40 dias aquela feira, né, dando glória ao nome do Senhor. Aqui não é fácil, a nossa visita mais perto é 10 km. A mais longe que a gente atinge para visitar os nossos irmãos é 34 km. Aí somando 34 com 34, né? Então é muito longe. A
jornada é muito longa, só dá para visitar uma família por dia. A Safra, esse aqui é um assentamento que tem muitas famílias assentadas, é uma extensão de mais de 40 quilômetros, onde estão as pessoas assentadas, a vila aqui. Então é preciso dar assistência a esse povo, né, a atender esse povo. E aí houve a fundação da igreja para poder agregar os que para cá vieram, ter uma mensagem de Deus, um conforto para as famílias, para todos quantos estão sofrendo. E não é fácil para você arrumar obreiros com chamadas para esses rincões, para esses lugares mais distantes, que são, não tem uma via de acesso boa, né? Não tem asfalto. Quem vem realmente tem que ter chamada de Deus para realizar esse trabalho. E aí você hoje ter um número de pessoas numa distância dessa se congregando, de 20 a 30 pessoas, é um trabalho de grande sucesso. Você já tem povo aí que realmente vai louvar e engrandecer o nome do Senhor nessa região. Nós nunca batemos numa porta para ela se fechar para nós aqui neste lugar. Sinal de que o Senhor está conosco. Então isso é a nossa eterna gratidão ao Senhor, é o sinal de que Ele está trabalhando em nosso meio. Chavantina ganhou muito. Chavantina hoje está abençoada, né? Hoje, se falar para qualquer obreiro quer vir para Chavantina, porque hoje nós já temos aí, no mínimo, aí 9 congregações, né? Igreja construída, né? E só bênção de Deus, né? Nova Chavantina está vivendo um novo tempo, Samuel, né? Deus preparou e sempre vem falando através dos seus profetas, né? A gente tem ouvido Deus falar muito aqui. Chavantina viveria um novo tempo, né? E está vivendo já esse novo tempo. Hoje, quando nós chegamos aqui, havia 3 congregações funcionando, 2 congregações de sede. Hoje nós estamos com 10, né? Acho que 11 com um ponto de culto. Aqui é o templo que nós estamos edificando, um novo desafio. As construções não param, precisamos de recursos. Aqui é muito escassa o recurso financeiro, a condição humana para poder ajudar a gente a edificar, visto que a gente trabalha edificando também. Além da instrução da palavra, a gente, com as mãos também, trabalhamos edificando os templos. Aqui é uma região de pessoas carentes. Se você quiser nos ajudar, ofertar na construção desse templo para abrigar essas pessoas. Aqui tem pessoas com famílias destruídas, muitas drogas, muita pessoa envolvida com drogas. E a igreja ela vem recuperando isso e trazendo pessoas de volta, transformadas, regeneradas para a nossa sociedade. Precisa urgentemente, gritantemente, de ser acudida nessa área. Então ajude-nos na construção desse templo, enviando a sua ajuda. É muito bem-vindo. E chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo.